Isso em busca de luz para ajudar no equilíbrio é uma das coisas que sempre eu busquei. E hoje eu vou falar como é que eu iniciei isso também. Mas se vocês estão acompanhando os nossos papos, você vai ver o seguinte, que tudo que tem, digamos, nessa imagem tem a ver com as coisas que eu gosto muito. Então, repetir essas imagens, lembrar dessas imagens em meditação, isso nos ajuda muito. Eu só quero lembrar você para ver se você teve uma resposta, se você achou uma resposta. É, Lembra, quando a gente fala em desenvolvimento, o que a gente não deve fazer? Eu comentei nesse último papo, você lembra que a gente não deve fazer? O que a gente deve fazer? Amar, meditar, jejuar, né? Então, quem orientou isso? Quem gosta disso, tá? É, e aí eu fico sempre questionando, porque na história andaram mudando alguns conceitos. Quando a gente fala em amar, tem um significado especial para você? Tem um verbo? O que é amar para você? Eu já fiz esse questionamento. Você saberia ensinar alguém como amar a Deus? Porque quem criou isso aqui foi um adorador do sol. Então, o imperador Constantino. Então, tem que dar uma olhada, né? É, se você consegue responder e o ensinar essa última pergunta. O que significa para você obediência a Deus? Né? Então, essas perguntas são perguntas que eu gosto de me fazer e gostaria que você se fizesse também, não se preocupar com a minha resposta, mas a resposta que vai vir para você. E eu escolhi uma reflexão inicial que eu já coloquei ela uma vez para nós aqui, que diz assim: a vida é uma viagem, não um destino. Aprenda a aproveitar o passeio. Isso tem que ter um significado muito importante para nós. A vida é uma, a vida é uma viagem, não um destino. Aprenda a aproveitar o passeio. Veja como é que você interpreta isso. É, eu achei algumas coisas que achei interessante para mim rever, pensar o que eu fiz sobre atividades que podem nos ajudar. Uma coisa importante para cada um de nós é querer melhorar o QI, nosso quociente de inteligência, que é também chamado de desenvolvimento cognitivo. Então, quando a gente melhora o nosso desenvolvimento cognitivo, a gente melhora a capacidade de resolver problemas. E todos nós eh, temos técnicas especiais que nos ajudam a resolver problemas. Então, isso com certeza melhora a nossa vida. Olha, as que eu escolhi aqui são técnicas comprovadas pela ciência para aumentar seu QI. Se você está interessado em desenvolver seu QI, saiba que isto é totalmente possível e hoje traremos algumas maneiras. Talvez não para você, mas ensinar para os seus. Eu fico sempre lembrando o seguinte: eu tenho um neto, tenho um filho, tenho uma neta, então, e tenho um pessoal que vem me visitar aqui que é filho dos parentes, e eu procuro ajudar cada um deles que vem aqui. Exercitar a memória, né? Então, a gente precisa exercitar a memória. Atividades de memória, como palavras cruzadas e jogos de memória, são essenciais para o desenvolvimento cognitivo,
já que o raciocínio e a linguagem são indicadores fundamentais de inteligência. Então, procurar trabalhar com palavras cruzadas, jogos de memória, tem vários no mercado e que você pode, digamos, aprender, fazer com seus netos, seus filhos, os seus vizinhos. Eu acho legal isso. É, tomar decisões. Então, o controle executivo, jogos como Scribe, não sei como é que Scrabble, é esse que forma frases, palavras dentro de um quadro. E fazer essas figurinhas, juntar, eu vejo a minha mulher trabalhar com o meu neto, fazendo essas figuras, fazendo caminhos. Então, isso tudo ajuda a melhorar o nosso QI, tá? Então, pensar a respeito disso. Uma coisa que eu também tentei, e o bom é pegar o nosso amigo cantor aí, que ele fale um pouquinho sobre isso, mas ó, instrumentos musicais. Aprenda um instrumento, aprender um instrumento melhora o QI, tanto em criança quanto em adultos. E ouvir música também. É, tem benefícios cognitivos. Então, apesar de eu não conseguir ouvir, o Afonso se dedica sempre a isso. Isso nos faz muito bem. É, leitura. Então, eu sei que muita gente do grupo gosta de leitura. Então, só para reforçar, para que você continue. Ler frequentemente, especialmente em ambiente familiar, desenvolve a linguagem, a cognição das crianças. Então, lembrar que isso é importante, principalmente para as crianças. Novos idiomas. Então, aprender idiomas desde a infância pode melhorar as habilidades cognitivas gerais, enquanto a aprendizagem na idade adulta pode não ter o mesmo efeito, mas que ajuda, ajuda. Então, se você puder aprender alguma coisa nova a respeito de idiomas, isso vai nos ajudar. Fazer comparações. Então, aprender a comparar. Eu vou começar a ajudar o Afonso e eu vou me dedicar mais a exercícios para a gente trabalhar com comparações. É, é importante isso, você fazer comparações, atividades relacionais como comparação de objetos e livros de aprendizado de linguagem, estimulam o raciocínio verbal Nunca e foi, você numérico. ainda não. O que eu Prepara, quero, pô. o que Prepara eu quero, depois, liga. o que eu quero recomendar para vocês é o seguinte: por exemplo, numa meditação, escolha alguém que você possa se imaginar indo lá. Relaxe bem e depois saia de casa fazendo tudo. Chegue na casa da pessoa, entre, se imagine observando onde a pessoa está, como é que ela está vestida, como é que ela está se sentindo. Aprenda a fazer perguntas para ela. Como você está? Para ver se aparece a resposta. Então, se você começar a treinar, fazer perguntas em projeção, você vai começar a desenvolver a sua percepção. No início fica meio estranho, mas continue fazendo e depois, quando você terminar a sua meditação, volte a fazer uma ligação para a pessoa e pergunte as coisas que você perguntou na meditação para ver a resposta. Aí você vai entendendo qual é o procedimento e o que você vai evoluindo no processo. Então, fazer comparações é muito importante. Estudar. A ciência recomenda isso. A educação contínua, a educação de qualquer forma ao longo da vida pode aumentar o QI em até 5 pontos por ano adicional de estudo. Então, num ano de estudos,
você pode melhorar 5 pontos o seu QI, isso sua capacidade de resolver problemas. Isso é interessante para nós. Escrever. Eu gosto muito disso e eu acho que cada um teria que se preocupar um pouco com isso. A prática regular de escrita tem sido associada ao aumento do QI, melhora na função cognitiva, na expressão criativa também. Então, é importante que cada um se lembre de vez em quando escrever um pouco. Eu vou te lembrar umas coisas aqui para complementar isso. Também é bom lembrar para nos ajudar. Dê boas gargalhadas com quem você ama. Ou seja, as pessoas que você se sente bem, procure se soltar e dê gargalhadas. Certamente você já ouviu o ditado popular que rir é o melhor remédio. Quando nos encontramos em momento de tristeza, essa expressão, de fato, pode se revelar verdadeira. Então, lembre-se que você precisa e te faz bem dar umas gargalhadas de vez em quando, se soltar. Tenha o hobby e perca a noção do tempo. Ou seja, quando você vai fazer uma coisa que você gosta, eu, por exemplo, gosto de jogar poker. Quando o meu tempo, eu não tenho mais o que fazer, eu vou jogar poker. E eu esqueço quanto tempo eu estou jogando poker. Isso eu gosto, me envolve. Então isso faz bem. Tenha um hobby, perca a noção do tempo. Quando estamos imersos em uma atividade desafiadora, estimulante e significativa, é comum perdermos a noção do tempo, experimentando um estado mental conhecido como fluidez. Então, a fluidez vem quando você perde a noção do tempo. Aprenda a escutar quando conversa com alguém. Então, uma das coisas que a gente tem que ficar ligado, às vezes a gente quer falar mais do que deve, é melhor parar e escutar. Desenvolver a habilidade de escutar atentamente durante uma conversa é fundamental para absorver conhecimentos, em contraste com o mero bloqueio do mundo exterior com nossas próprias palavras ou distrações mentais. Então, se ligar muito para escutar até aquilo que a pessoa não quer dizer, né? De vez em quando a gente precisa disso. Faça uma desintoxicação digital, se desligar do computador, do celular, enfim, a gente precisa isso. Reserve um tempo para desconectar-se, seja através da prática da meditação, que é o que nós fazemos, respiração profunda, longe de dispositivos eletrônicos ou mesmo optando por se desconectar conscientemente dos aparelhos tecnológicos. Traz consigo uma série de benefícios comprovadas para a felicidade e o bem-estar. Então, de vez em quando, se desligar, vá para o seu quarto, e relaxe, desligue, se solte. Isso é bom. Fazer exercício, a gente sempre recomenda isso. Então, caminhar, tá? Eu arranjei uma bicicleta ergométrica, né, que chama. Vou instalar ela amanhã, porque só caminhar não dá. De vez em quando eu vou pedalar também. Incorporar exercícios regulares em nossa rotina diária traz uma série de benefícios comprovados para a saúde mental e emocional. E para encerrar nossas recordações, eu fiquei com vontade de me lembrar e fiquei pensando e procurei registrar para que ficasse mais forte isso. Então, quando eu aprendi desenvolvimento mental, eu fiquei querendo buscar o equilíbrio. E a coisa que apareceu primeiro na minha vida foi as energias de forma, com as pirâmides. Isso começou a me encantar e foi uma das coisas que me interessaram. E eu montei aquele centro de pesquisa, onde tinha a pirâmide,
uma sala circular, uma sala octogonal, uma sala caracol, para que eu pudesse ver o que, que elas contribuíam para o nosso equilíbrio. Então, é uma coisa que você pode se interessar também, se já não se interessou, e dar uma olhadinha, e isso me ajudou muito. Tá? Então, o meu início foi energia de forma. É, as buscas mais recentes vocês têm acompanhado aí. Então, eu, quando apareceu alguma coisa na Via Láctea, eu comecei a me interessar muito pelo sistema solar. Então, lembrando o que é o nosso sistema solar e como é que a gente sobrevive da energia do Sol e essas buscas dentro da Via Láctea e o que a ciência veio dizer que tem lá no centro da Via Láctea, tá? A fonte da juventude. Então, um local que a gente tem que treinar, ir lá buscar energia e trazer para o corpo. Então, aquilo que eu disse, se projetar, se sentir bem, tá? Como é que eu faço? Tem que fazer todo um acompanhamento, tal, se sentir lá, depois voltar para o corpo, e isso pode nos ajudar muito. E uma das coisas agora que está começando a me encantar cada vez mais, o ser quântico. Então, é o que eu estou estudando, estou pensando, estou meditando, estou esperando que o universo me ajude a compreender, né? Mas o que eu queria deixar registrado para você é o seguinte: você é um ser quântico vibracional e energético, ou seja, seu corpo é apenas a expressão da sua essência holográfica extraído da mente de Deus, portanto, tudo é possível. Então, se você é um ser quântico vibracional, então eu acho o seguinte, que se a gente pensar no papo anterior e a gente continuar a pesquisar um pouco mais dessa parte quântica, e o Antônio pode nos ajudar bastante também, então eu acho que a gente pode tirar bastante proveito disso. Então, as confirmações atuais dizem assim: a física quântica confirmou que somos energia e que estamos todos conectados através de nossas vibrações. No nível microscópico, não existe matéria, tudo é vibração e energia condensada. A partir da vibração, da energia, é que emanamos constantemente. Então, se daqui a pouco a gente descobrir que a nossa mente pode trabalhar nessas vibrações e transformar essas vibrações, nós vamos poder nos ajudar muito mais. Então, é uma coisa que está pegando em mim. E para encerrar, eu roubatilhei uma coisa que foi publicada no grupo que me fez pensar. Quanto maior a luz dentro de você, mais brilhante será o mundo ao seu redor. Então, busque essa luz e traga ela para dentro de você, que daí eu acho que o mundo ao redor de cada um de nós vai ficar mais brilhante. Pense a respeito disso e obrigado pela atenção. E aí vamos conversar. A primeira coisa que você falou pegou muito em mim, porque eu sou assim também. Você falou mais ou menos explicando que você faz as coisas para você. Quando você faz uma palestra, você está fazendo para você, coisa que você quer saber, né? E eu sou assim também. Eu dou aula para mim. Eu já dei, sei lá, eu quantas mil aulas na minha vida, essas coisas todas, mas eu sempre dou aula para mim. Por sorte minha, os alunos gostam também, em geral, né? Outra coisa que você falou logo no comecinho, acho que no primeiro slide, você falou que é amar. Amar a Deus, essas coisas todas. E eu tenho uma certa dificuldade com esse verbo amar, porque
sabe, a palavra amar, o verbo amar, está muito associado com amor entre pessoas, entre amor físico até, entre seres humanos, mas ele tem outros significados. Eu acho que, né, então, a palavra amar, para mim, ela é complicada, porque precisa saber muito bem o que significa amar. Então, o que é amar a Deus, por exemplo? Amar a Deus é diferente de um amor romântico, de um amor entre pessoas, né, entre namorados, entre esposos, essas coisas todas. Entre humanos é cuidar. Pois é. Então eu acho que a palavra amar, nesse sentido que você falou, talvez cuidar seja melhor, né. Então, eu sempre Então, tive eu muita sempre dificuldade tive muita dificuldade. eu sempre Ele tive muita falou? dificuldade em entender, amar a Deus. Mas como amar a Deus? Como eu amo uma namorada, essas coisas todas, como eu amo meus pais, é assim que tem, mas então eu acho que a palavra cuidar é melhor, exatamente para, né, quando a gente usa o verbo amar nesses outros sentidos aí. Achei muito interessante isso daí. Eu fiquei refletindo que amar é conexão. Amar outras pessoas, pelo menos foi assim que eu refleti na hora. O cuidar é uma consequência, é uma ação que você faz quando você ama. Mas, na minha opinião, o amar mesmo é a conexão que você faz. Quando você ama outra pessoa, sem sentido de posse. Quando você ama só para satisfazer o ego, né? Você quer a outra pessoa com você por razões, para mim isso não é amor. Agora, quando você tem conexão com outra pessoa, você a ama. E a mesma coisa com Deus. Só que com a outra pessoa é cuidando, e com Deus é meditando, é se abrindo a Deus. Aí eu penso que a palavra conexão é iguala o amor, seja a algo metafísico, espiritual, a Deus, quanto também para todas as coisas, pessoas e animais, pets que a pessoa tenha, né? Essa colocação é muito legal, amar é conectar, é sentir-se conectado. Interessante, gostei. É diferente, porque se não for conectar, para mim não tem sentido amar a Deus, né? É, porque para Deus eu sempre aprendi respeitar, né? Então, as coisas lá de cima tem que respeitar. A gente respeita o pai, a mãe, e tem que respeitar. Agora, o imperador Constantino não gostava de respeitar, ele queria que respeitasse ele, amasse Deus e respeitasse ele. Queria fazer só um comentário de uma outra parte que você falou que também me afetou muito. Você falou da importância de treinar a parte do desenvolvimento cognitivo, né? E falou de trabalhar a memória ativa. Isso tem uma coisa que me marca muito, que eu passei a experiência com minha mãe. Minha mãe, né? Ela viveu até os 90 e poucos anos, era uma mulher muito inteligente, muito ativa. Ela tinha uma linguagem muito evoluída, ela tinha muito conhecimento, tinha feito 2 faculdades, estudou muito. Mas depois que ela se aposentou, ficou cansada, ela aos poucos foi parando de fazer coisas e se resignou e passou 20, 25, 30 anos só vendo TV, só assistindo TV. Ela estava cansada fisicamente, mas também emocionalmente, de tanto trabalho que ela teve. Mas eu fui percebendo que, ao longo desses 20 anos, o cérebro dela foi se embotando, porque ela não teve mais uma atividade memorativa, era uma coisa só receptiva. E ela não teve diagnóstico de Alzheimer, mas aos poucos ela e deixou se conectar. Então eu vejo como é importante, mesmo que a pessoa tenha, digamos assim, fundo no banco, muito treinamento de estudo, não pode parar, nunca, porque se parar, ela vai acabar perdendo. Então é importante, é que nem exercício físico, a gente tem que chegar, fazer ginástica até os 100 anos, não é? Dizem até que musculação também é importante para desenvolver os músculos até os 100 anos, principalmente das pernas, falam isso. Mas também o treinamento da mente, da memória, da cognição, tem que ser um exercício ativo durante toda a vida, senão a gente vai perdendo. As pessoas, em geral, quando a gente já está com uma quilometragem maior, é muito importante cuidar dos músculos das pernas. Isso dá firmeza para a gente andar. Outro dia eu li isso também. Ninguém dá muita bola para isso, não, mas é muito importante, senão a pessoa começa a andar de maneira trôpega, essas coisas todas. Exercícios para as pernas, isso é importante. E as pernas é o segundo coração, né? Para forçar
o fluxo do sangue de volta, os músculos das pernas é que fazem essa ação. As pernas é o nosso músculo ilio-pessoas, abdômen. Então, é ele que a gente tem que trabalhar bastante para levantar as pernas. Então, eu estou falando isso porque é muito interessante. As pernas é uma das coisas que precisa mesmo, mas se você não trabalhar esse músculo que ele se insere na parte posterior, na coluna, e ele se insere aqui no quadril, na parte do fêmur, você não tem essa mobilidade. Então, é um dos músculos que a gente precisa mais trabalhar. Que bom. Porque aí você levanta a perna, porque não é só mexer a perna, é levantar ela que você precisa. Senão a gente fica aqueles velhinhos só fazendo assim com a perninha, sabe, no chão. Arrastando a perna, Arrastando, é. Então a gente precisa sempre trabalhar bastante essa musculatura aqui. Repete o nome do músculo. Ilio-pessoas. Ilio-pessoa? É. Interessante. É um músculo que ele fica bem posterior, assim. Eu gostei de tudo que foi falado antes, mas ultimamente, Júlio, eu estou muito ligada na parte quântica. Que Estou bom. muito fazendo meditações voltada mais para o lado quântico. Eu tenho lido bastante o Joe Dispenza e tenho feito bastante meditação nesse lado, assim, sabe? De ir para o nada, porque a gente precisa, às vezes, ir para o nada para você começar a mexer no todo. E chega um momento que você vai num ponto que você consegue realmente movimentar e melhorar muitas coisas da sua vida. Fazer algumas mudanças. E que eu acho muito interessante também que ele fala é que a gente tem uma memória tão grande que ficou no nosso corpo que a gente acaba agindo com o corpo mandando para a memória, e não a memória mandando para o corpo. Ele fala que a gente criou essa memória no físico. Eu acho que isso tem a ver com quando a gente anda tipo num modo piloto automático, né? A gente faz as coisas e praticamente não pensa no que está a fazer. É porque ele fala que até os 30 anos nós tivemos muitas crenças, né? E foram, como que ele utiliza? É como se fosse um drive, né? Um computador, né? Razão, Ele sim. fala assim que são programas que foram utilizados, a gente fez e ficou enraizou. Então a gente tem que mudar isso agora. Ficou como verdade. Ficou como verdade. E nesse aspecto, eu acho que a programação neurolinguística veio ajudar um pouco também, né? Porque eu noto que realmente eu tenho algumas atitudes que eu não consigo controlar. Quando eu me dou conta, já fiz, né? E isso me irrita profundamente. Eu também. A hora que você viu, você já tomou atitude. Pois é. Essa questão que foi discutida hoje, sobre quando a gente não tem muito controle de um ato impulsivo. A neurolinguística fala muito bem que, na verdade, o que a gente tem que entender é que esses programas mentais não são nós mesmos, são programas que a gente tem, são nossa caixinha de ferramentas. O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que saber qual é a outra ferramenta que você vai usar. Está usando uma ferramenta errada, que você pode estar usando há muitos anos, mas está usando uma ferramenta errada, que pode ter sido útil quando a gente tinha 3, 4 anos. Ah, mamãe não quer me dar a balinha, então eu vou cair no chão e espernear. Funcionou muito bem os 4 anos, e a pessoa tem uma parte dela de si que usa aquela caixa de ferramentas em momento de tensão. Só que como a gente não tem mais essa idade,
aquele padrãozinho tem que ser desativado. Só que só vai funcionar quando a gente parar de acreditar que ele é a nossa personalidade. Tem que aprender que é só uma ferramentazinha que está lá, você tem que substituir por outra e tem que treinar outra e depois dissociar, fazer um trabalho de entender que a tua personalidade não é aquela reação, é apenas um programa mental. A gente faz isso, às vezes, com adestrando animal. Só que a gente tem que aprender, de certa maneira, que esses programinhas mentais, a gente vai ter que fazer autoadestramento mesmo.